Quantas vezes você passou em frente a este prédio na Rua do Hospício, número 130, região central do Recife? Já pode ter visto essa placa ou esse detalhe desta antiga aldrava na porta. Nós viemos até aqui e somos recebidos pelo professor George Cabral. A gente traz você para conhecer a sede do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, um lugar que guarda relíquias da história do nosso estado. Esse prédio tem 160 anos. De frente à porta temos essa torre que servia de marco divisório das capitanias de Pernambuco e Itamaracá. É uma peça tombada pelo IPHAN. Data do 1º século da nossa colonização. O professor George nos leva a conhecer a Sala das Lutas Libertárias. Aqui é impossível não observar esse grande painel que remonta à Batalha dos Guararapes. Na verdade, são 2 ex-votos, que é um presente dado pelo fiel ao seu santo de devoção em agradecimento de uma promessa. O professor também nos leva a observar essa espada. Pertenceu ao capitão José de Barros Lima, que é conhecido na história como Leão Coroado. Ele iniciou praticamente a Revolução de 1817, quando matou o seu comandante, o português Brigadeiro Barbosa. E ele era um sujeito muito valoroso, meio esquentado, né? E quando recebeu voz de prisão, puxou a espada e matou o comandante dele, o Brigadeiro Barbosa, né? E a partir daí os combates tomaram conta das ruas do Recife. É essa a história do feriado, da data magna de Pernambuco. Daqui seguimos para a Sala Gilberto Freire e o professor George nos leva direto para essa estante. Esse conjunto de porcelana é da confeitaria Glória, que funcionou na Rua Nova e estava sendo utilizado por um importante político quando ele foi assassinado. Estava sendo usado por João Pessoa, que era na época o presidente do estado da Paraíba, era como se chamava naquele momento, né? E havia sido candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, derrotado nas eleições de 30. E ele estava aqui tomando chá e foi assassinado por motivos passionais, mas o assassinato de João Pessoa acabou sendo utilizado politicamente e serviu como o combustível, né, que levou à eclosão da Revolução de 30. No restante da sala, mobiliário nobre e imagens de figuras expoentes da sociedade pernambucana. Essa carruagem é do século XIX, época do reinado da Rainha Vitória, na Inglaterra, de onde veio o veículo. Foi importado pela família Souza Leão, do Engenho Moreno, e era o mais moderno da época. Representa aqui a aristocracia daquele tempo. O professor nos guia agora ao 1º andar, onde mais surpresas nos aguardam. Aqui na Sala das Cadeirinhas de Arruá, temos 2 peças bem importantes para o Diário de Pernambuco. A primeira é essa prensa, que rodou a primeira edição do Diário, em 1825. A outra é essa cápsula do tempo, que vai ser aberta quando o Diário completar 200 anos, daqui a 3 anos. Essa é uma das peças que mais desperta a curiosidade dos nossos visitantes. É muito provável que esteja aí um jornal, um exemplar do Diário de Pernambuco, do dia 7 de novembro, alguma correspondência das pessoas daquela época, para nós agora, no século XXI, moedas, cédulas. Normalmente esses são os objetos que se colocam dentro das cápsulas do tempo. Esta cápsula foi entregue ao Instituto por um jornalista da época, chamado Nasson Figueiredo, que era também sócio do arqueológico, e fez questão de trazer a peça para cá, que é muito interessante porque é uma prova de confiança da sociedade pernambucana nas 2 instituições, né? No Diário de Pernambuco e no Instituto Arqueológico, a confiança de que eles viveriam mais 100 anos, né? E que nós estaríamos aqui para desvendar esse mistério, né, contido aí na cápsula do tempo. Pelas paredes, imagens de muitas personas que fizeram parte da política e da história pernambucana. Pessoas que muita gente nunca viu a fisionomia, mas que reconhecemos como nomes de ruas e avenidas, como o ex-senador do Império, o Visconde de Albuquerque, e de Gervásio Pires. Também existem bustos, como este, de Dom Pedro II. Tivemos o privilégio de sentar para tomar um cafezinho com a presidenta do Instituto.
A professora Margarida Cantarelli nos contou sobre os preparativos para as comemorações dos 370 anos da restauração pernambucana, a expulsão dos holandeses, que acontece em janeiro de 2024. Porque é um marco importante no surgimento de nação, de um novo país, uma nação, um povo que tinha rosto. Rosto que poderia ser cada um ou de uma etnia, até de outra nacionalidade, enfim, rostos variados, mas que estavam unidos dentro de uma causa maior, que era a retomada de Pernambuco das mãos dos considerados, e eram invasores. Esse pátio interno guarda uma vasta coleção de monumentos e placas comemorativas. Isso porque o Instituto Arqueológico também é um espaço de pesquisas. Bom, a biblioteca do Instituto tem cerca de 25 mil volumes, ela está em processo de reorganização agora, né? Uma parte considerável, sobretudo de história de Pernambuco e de história do Brasil, já está devidamente inventariado. E nós temos uma demanda constante aqui de pesquisadores pernambucanos, brasileiros e também estrangeiros, né, que vêm em busca do acervo da biblioteca e também em busca do acervo documental, né, que contém manuscritos do século XVI até o século XX.